Avaliando fundos imobiliários XPML11. Esse que é um fundo de shopping que já acumula mais de 10% de queda com relação ao preço de cota. E a pergunta que fica é: será que vale a pena você investir aqui no XPML11 com ele custando hoje R$ 95,64 por cota? Até o final desse vídeo você vai saber exatamente qual é a resposta para essa pergunta. Então temos aqui o XP Maus, né, que é esse fundo imobiliário bem conhecido no Brasil, inclusive. Ele teve uma mínima de R$ 88,82 nas últimas 52 semanas, uma máxima de R$ 110, e quando você compara essa máxima com o valor atual, temos aí basicamente R$ 15 de diferença, né, que é um valor bem considerável, tá? E uma boa distribuição, né, de dividendos aqui de 11,50%. Nos últimos 6 meses, ele estava lá nos seus R$ 106 por cota, né, e caiu agora para os 95, resultando ali em 10,38% de queda com relação ao seu preço de cota. Lembrando que o preço de cota não deve ser visualizado de forma isolada, mas sim em conjunto aqui com o seu P sobre VP, que está em 0,82, ou seja, esse fundo imobiliário ele está descontado. Lembrando que 1 é o valor justo por esse fundo imobiliário, acima de 1 esse fundo está valorizado, os investidores estão pagando um prêmio por ele. Agora ele está basicamente em promoção, tá? Ele deveria estar custando aqui, ó, R$ 117,21 por cota. Porém, como você já percebeu aqui, ele está a R$ 95 por cota apenas. Ele está em promoção e nós devemos buscar aí por que ele está custando apenas R$ 95 por cota. Por que ele não está se valorizando, né? O que está acontecendo com esse fundo imobiliário, sendo que ele paga um bom dividendo, né? Aqui o último rendimento dele foi de 0,92%, aqui quase 0,93%, pagando 92 centavos aqui por cota, né? Que é uma boa distribuição para um fundo de shopping, tá? Ele tem um bom caixa de 417 milhões de reais, é um baita caixa para um fundo imobiliário. Tem aqui alguns números com relação aos últimos 3 anos que são interessantes também, porém é muito interessante também o número de cotistas aqui em 567 mil cotistas, quase 568 mil cotistas. Tem uma boa liquidez diária, ótima liquidez diária na verdade, de 12,815 milhões de reais, né, quase 13 milhões de reais por dia são negociados desse fundo imobiliário, ou seja, você pode tanto comprar quanto vender muito facilmente as suas cotas do XPML11, tá? Então é bem tranquilo negociar esse fundo. Com relação aos seus dividendos, pegando aqui os últimos 5 anos, ele teve uma crescente logo após a pandemia. Nós não consideramos muito bem a pandemia porque foi um momento atípico, né? Não foi algo normal para nós e para a nossa economia no geral, tá? Então ele teve uma recuperação muito boa ao longo de 2022, teve uma outra recuperação em 2023, teve uma estabilização aqui no ano passado, 2024, e deve ter uma leve valorização em 2025, e eu vou explicar o porquê dessa afirmação, tá? Ele deve se valorizar um pouco mais ao longo de 2025 por conta do seu indexador, tá? Que é o que dita a lucratividade desse fundo e como que ele vai se comportar em 2025, nós vamos tratar um pouco mais adiante sobre ele, tá? Descendo um pouco mais, temos as subscrições, né, as emissões de cotas aqui, né, que ele distribui cotas para os seus cotistas investirem ainda mais no fundo imobiliário e para pessoas de fora também, tá bom? Aluguel das cotas, ele não tem muitas movimentações aqui. Aqui informações sobre o fundo, né? Basicamente o CNPJ do fundo aqui na esquerda, o início dele que foi em 2017, é um fundo aí com quase 8 anos, vai fazer 8 anos agora, classificado pela Ambima como renda, ou seja, ele é um fundo voltado para rendimento através do aluguel ali dos seus imóveis e tudo mais, né? Das lojas e tudo mais que pertencem aos shoppings, tá? Que é o segmento dele também pela Ambima, tá? O administrador desse fundo imobiliário é a XP Investimentos, tá? E aqui nós temos que ele é um fundo de gestão ativa. Sempre compre fundos imobiliários de gestão ativa, nunca de gestão
passiva que eles são péssimos, na minha opinião e na opinião da maioria, 99% dos investidores desse mercado, tá? Aqui alguns vídeos sobre o fundo e aqui um dado muito importante que é a evolução do patrimônio líquido, tá? Ou seja, aqui de 2020 até agora, em 2025, nós temos uma crescente com relação ao seu patrimônio líquido. E esse é um sinal positivo para esse fundo imobiliário. O que não pode acontecer é termos uma queda nesse patrimônio líquido, tá? Esse é um sinal negativo e que você deve vender as suas cotas caso você invista no XPML11, tá? Se o patrimônio dele começar a decair, né, a se desvalorizar ou ele perder esse patrimônio, ter essa saída de dinheiro de dentro do fundo, é um sinal amarelo para vermelho para você vender as suas cotas e realocar o seu investimento. Porém, na situação atual, nós tivemos um 2024 sem muitas mudanças, né? Ele teve uma leve queda aqui por conta também do seu benchmark, por conta do seu indexador, que vamos falar mais adiante. Aqui o resultado do XPML11, caso você queira checar, sempre marque aqui o anual, tá? E analise da direita para a esquerda. Ele tem bons números aqui, tá? Ele está crescendo, é um fundo em crescimento constante, então é bem interessante também os números dele aqui. Você pode pausar e dar uma olhada, né? O número de cotistas crescendo, o patrimônio crescendo, o valor patrimonial por cota também crescendo, né? De 100 reais aqui para 117 agora, como você já viu anteriormente, né? Total necessidade de liquidez também crescendo de 200 milhões para 400 milhões, dobrou aqui nos últimos anos e assim por diante, tá? Ele tem bons números sim. Aqui temos valores a receber, que não importa muito, na verdade, não precisa ficar analisando mês a mês aqui, tudo bem? Aqui o caixa, lembrando que o caixa ele sempre vai flutuar, ele vai ter momentos mais positivos e momentos mais negativos, inclusive quando o fundo imobiliário ele realiza aquisições de novos imóveis. No caso do XPML11, são novos shoppings para a sua carteira, tá? Então teremos sim quedas e altas aqui nesse gráfico, é super normal, tudo bem? Valores a pagar, né? E aqui uma parte muito importante, que é o portfólio desse fundo imobiliário. O portfólio é basicamente a carteira desse fundo, quais ativos pertencem a esse fundo imobiliário, que nesse caso aqui são imóveis, majoritariamente shoppings, tá? Que estão distribuídos nesses estados aqui, como Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, São Paulo e outros estados nessa parte laranja aqui, tá? Aqui os contratos, é importante você analisar sempre os vencimentos. Quanto maior for o prazo para esses contratos vencerem, melhor para o fundo imobiliário. Por quê? Ele tem uma maior previsibilidade perante os seus contratos, perante aí os seus inquilinos, tá? Então é importante ter contratos com uma maior vigência, como 36 meses, 33 a 36, 12 a 18 tem uma parcela bem pequenininha aqui, né? De 30 a 33, de 3 meses só tem uma parcela bem pequena aqui, 9 a 12 meses e assim por diante. Mas lembrando que, como ele é um fundo de shopping, a maioria que vai renovar, tá? A não ser que a empresa quebre, passe por alguma dificuldade. Lembrando que o shopping ele é composto por várias lojas, empresas, então pode ser que uma ou outra venha a sair, mas geralmente tem uma outra empresa, outro negócio interessado naquele espaço e vai alugar e vai continuar gerando renda para o fundo imobiliário e essa renda vai ser repassada para você como cotista ou uma cotista desse fundo, tá? Aqui temos os indexadores, o IPCA, que é a nossa inflação aqui, o INPC também, o INCC, o IGPM, que é um indexador aqui com relação ao índice do mercado imobiliário, e o IGPM-DI, que também é um índice do mercado, porém mais voltado para a taxa DI. Logo abaixo temos também outros fundos imobiliários que ele comprou, uma parcela aqui, 800 milhões, 59 milhões, 59 milhões e assim por diante, em cada um desses fundos imobiliários. Eu conheço aqui o Mal11, que é um outro fundo de shopping. Já esses outros eu não tenho tanta familiaridade aqui com eles, tá? Mas são fundos interessantes até, dá até para você avaliar e cogitar uma aquisição futura, tá? Descendo um pouco mais, temos os segmentos, né? Misto, shoppings, que é majoritário, né? Lajes corporativas, que são escritórios, e indefinido, que podem ser esses fundos imobiliários aqui, ou outros papéis também. Aqui temos 2 CRIs e 2 fundos também listados, como ativos financeiros, ações aqui relacionadas. Logo abaixo temos os fundos imobiliários com o XPML11 no seu portfólio, em sua carteira. Esse BPFF11 tem 1,36% alocado nesse fundo imobiliário e vários outros que estão alocados também no XPML11. Quanto maior essa lista, melhor, tá? É mais interessante porque se tem outros fundos imobiliários comprando esse FII, é um bom sinal com certeza, né? E aqui temos uma parte muito importante que muitos investidores acabam ignorando aí, até por não conhecer muito bem o mercado de FIIs, que é um erro muito grande ignorar essa parte, tá?
foque aqui, você tem que ler esse documento. Assim que finalizar essa análise, você pode entrar aqui na Status Invest e ler esse documento que é o relatório gerencial, tá? Esse aqui, ó, relatório gerencial, você segue aqui, vai clicar aqui em abrir. É o último relatório, no caso desse mês agora, né, do dia 7/2/2025, vai clicar aqui em abrir esse relatório e você vai ter um contato direto com a gestora desse fundo imobiliário, que no caso é a XP. Já começa com algumas imagens aqui do Catarina Fashion Outlet, né, do Tietê Plaza Shopping, Shopping Bahia, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim, tá, e o Grande Plaza Shopping, que são shoppings que pertencem a esse fundo imobiliário, né, uma grande parcela desses shoppings pertence a esse FII, tá? E aqui temos as principais informações do fundo. O objetivo dele, ó, o XP mais FII, tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como ganho de capital mediante a compra e venda de shopping centers. Lembra do caixa lá? É para esse movimento também, tá? Conforme detalhado no regulamento do fundo. Aqui temos o início do fundo, CNPJ, o código, patrimônio líquido de 6,48 bilhões de reais, é um patrimônio gigantesco, é um fundo gigantesco também. Temos aqui, que eu já falei, número de cotistas, o ISIN dele, categoria da Ambima, o gestor e o administrador, é a XP, porém são dois escritórios diferentes, tá? A taxa de ADM que é baixa, 0,75% ao ano sobre o que eles performarem, e a taxa de performance é 20% que exceder o benchmark. O que é o benchmark aqui? O benchmark é essa situação aqui, que é o IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, esse fundo imobiliário, ele busca pagar a inflação mais 6% ao ano. Sendo assim, se a inflação for aqui de 10%, né, esse fundo vai pagar 10% mais 6% ao ano. Ele vai buscar pagar basicamente esse dividendo anualmente, tá? Ou seja, você vai receber aqui 16% ao ano, tá? Simples assim. Deixa eu fazer melhor aqui, ó, 10%, né, mais 6% é igual a 16%. Ficou melhor? Ficou péssimo ainda, mas deu para compreender. Então, ele rende sempre acima da inflação. A meta dele é pagar você acima da inflação. Ou seja, esse fundo imobiliário, ele vai se beneficiar em anos que a nossa inflação for mais alta, tá? O que vai acontecer agora em 2025 é uma inflação mais alta, que já está acontecendo nesse começo de 2025. Então, o XPML11 tende a se favorecer agora em 2025. Ah, Leonan, se a inflação cair em 2026, 27, 28, ele vai se favorecer? Ele vai fazer reajustes nos seus contratos para buscar performar sempre acima da inflação. Pelo menos, como citado aqui, 6% acima da inflação. Então ele é um fundo muito interessante para você que busca se proteger da inflação com 6% a mais, fora a valorização de cota desse fundo imobiliário, que pode se valorizar, inclusive porque ele está custando apenas R$ 95. Então está no momento interessante para a aquisição desse fundo imobiliário. Você compreende? Por quê? A nossa inflação vai subir, então ele vai se beneficiar dessa inflação mais alta, tá bom? Agora, temos aqui o comentário do gestor, né, que ele vai falar o momento atual do fundo e os planos para o futuro. Eu não vou me estender muito, senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui, tá? Aqui a distribuição de rendimentos, ele vai explicar em detalhes como está a distribuição, a receita gerada, despesas com os imóveis, manutenção, funcionários e tudo mais, tá? Reserva de contingência, o resultado e o rendimento distribuído, que é muito próximo do resultado, tá? Porque a maior parcela do rendimento vai para nós que somos cotistas do fundo, tudo bem? Aqui algumas informações a mais sobre o fundo, social, governança, a questão do meio ambiente. Temos aqui fatos relevantes, aquisições recentes, é muito interessante aqui, ó. Eles adquiriram participações nesses 3 shoppings aqui, né? Essas 3 unidades aqui, ó, 9,9%, 20% e 10% em cada um deles, tudo bem? Descendo um pouco mais, temos aqui o relatório sobre a última emissão de cotas, né? Arrecadaram 164 milhões de reais, é um bom caixa, é um bom valor para o caixa do fundo, muito interessante também, né? Aqui alguns gráficos sobre o fundo, resultado financeiro que vem oscilando, mas manteve uma média, né? Até que interessante aqui em 2024, tá bom? A evolução do valor da cota e o volume médio diário de negociação, o volume ele subiu, porém a cota caiu, né? Bem interessante aqui. Temos, é claro, claramente aqui uma oportunidade de compra, tá? Visando o médio a longo prazo, né? É uma oportunidade sim de compra. É claro que esse fundo ele tem que se encaixar na sua estratégia de investimento. Não adianta você comprar o fundo imobiliário
imobiliário que não está de acordo com a sua estratégia de investimento, com o teor de risco que você aceita. Lembrando que fundos de tijolo, fundos de shopping, até lajes corporativas são fundos considerados um pouco mais conservadores, tá? Porque são imóveis físicos ali que estão sendo alugados. Você não tem muitos CRIs ali dentro desse tipo de fundo imobiliário, acaba que o seu risco ao investir em um fundo de logística, em um fundo de tijolo, por exemplo, é bem mais tranquilo em comparação direta com o fundo híbrido ou de papel, tá? Então é mais tranquilo você alocar patrimônio aqui no XPML11 do que outros fundos disponíveis no mercado. Descendo um pouco mais, nós temos mais informações sobre a rentabilidade dele também. Olha lá, a maioria são imóveis, aqui a carteira logo abaixo, né? Temos informações sobre a carteira aqui. Ele fala sobre patrimônio, né? Como que ele está performando com relação ao iFix e tudo mais, tá? E descendo aqui, logo abaixo temos os indicadores operacionais do fundo, é legal dar uma analisada, né? Questão de vacância, que está em 3,4% apenas, não é muito alto, é muito esticado. Aqui o Shopping Centers, que ele vai explicar qual é a porcentagem que ele tem aqui em cada um deles, com relação ao seu portfólio, começando nas maiores exposições até as menores aqui de 1%, né? A diversificação regional, 5% do Sul, 7% no Norte, 14% no Nordeste e 75% no Sudeste. É importante ter uma boa diversificação, mas, querendo ou não, fica geralmente a maior porcentagem concentrada no Sudeste. Aqui os administradores dos imóveis, a Allos, a JHSF, né? Dentre outras empresas aqui que você pode pesquisar sobre elas também, se elas estão bem das pernas, tá? O histórico de transação, as compras, né, que eles fizeram de novos shoppings, tá? E aqui os imóveis em si, onde eles estão, quantos por cento que eles têm, ó, 34%, 90%, 16%, 40%, né? 15% e assim por diante, tá? Eles têm geralmente uma participação pequena, média ou grande em alguns imóveis, né? Essa participação depende de quanto potencial eles enxergam em cada um desses imóveis e quanto eles podem trazer de retorno, tanto para o fundo quanto para os cotistas, obviamente, tá? Finalizando aqui, temos uma cartinha no disclaimer no final e pronto, esse é o relatório gerencial. Mas antes de passar o meu veredito aqui para você, é importante citar que, se você deseja aprender a avaliar um fundo imobiliário do básico até o avançado, a como montar uma carteira de fundos imobiliários e ter acesso à minha carteira de fundos imobiliários e outros fundos que eu considero também ótimas aquisições, eu convido você a fazer parte da minha comunidade para investidores. Lá eu ensino você a investir em fundos imobiliários, dou um suporte através de um grupo com todos os alunos dessa comunidade e você tem acesso a listas de fundos imobiliários e outros investimentos disponíveis no nosso mercado. O link dela vai estar aqui na descrição, tá? E o meu veredito é que vale a pena sim você adquirir o XPML11 se ele se encaixa na sua estratégia de investimento. Por quê? Ele tem uma boa gestão, ele está descontado, tem um ótimo caixa, ele tem um histórico muito bom, é um fundo que performou muito bem fora a pandemia ali, que ninguém performou bem durante a pandemia, infelizmente, né? Aconteceu, então é isso. Agora, ele é um fundo imobiliário bem conservador, é de shopping, é um setor que continua em expansão no Brasil e, claro, o caixa dele serve para suprir alguns momentos mais conturbados da nossa economia que podem acontecer agora em 2025 também, com a inflação um pouco mais alta, o consumo ele pode cair um pouco, pode abalar um pouquinho no curto prazo, mas a médio e longo prazo ele é uma boa aquisição para a sua carteira de investimentos de fundos imobiliários, caso ele venha se encaixar na sua estratégia de investimentos, lembrando que o benchmark dele, o indexador, é o IPCA. Ele busca performar sempre acima da inflação e o nosso histórico de inflação aqui no Brasil não é dos melhores, então ele provavelmente vai performar bem na sua carteira aí nas próximas semanas, nos próximos meses e nos próximos anos, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele gostei, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula. Um grande abraço e até mais!